Hebreus 11, 1, 2 e 3. Se você quiser acompanhar no telão, que eu vou falar bastante texto, rápido, depois você pode anotar, ver a live de novo, se ficou alguma coisa faltando. Amém? Hebreus 11, 1, 2 e 3. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Em outras traduções pode estar o firme fundamento das coisas que se esperam. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Em outras traduções está escrito, o visível veio à existência não do visível. Em outras traduções ainda está escrito, aquilo que se vê foi criado pelaquilo que não se vê. Na minha aqui, por exemplo, está escrito, de maneira que aquilo que se vê não foi criado do que é aparente. E eu quero começar aqui nesse ponto. Sabe, nós temos visto muitas pessoas falarem para você fazer coisas e criar coisas, mas deixa eu te falar algo. Se você quer criar um suco agora, você quer fazer um suco, vamos fazer um suco agora com essa água, você vai pegar aqui e vai colocar o xarope, você vai colocar o pozinho de suco, o que você quiser. Mas eu te pergunto, como é que você faz água? Se você quiser fazer água agora, como você vai criar o que é aparente do que é aparente? Aquilo que é aparente foi criado do que não é aparente, a saber, de dentro de Deus, através do seu Espírito. Nós vamos para Gênesis 1. Gênesis 1, a história da criação de toda a terra. Isso daqui é maravilhoso, tem muito contexto aqui de fé. Mas eu quero te falar algo, sabe? A fé, ela gera certeza, como nós lemos no texto. Mas a certeza, ela não te leva à fé. A fé, ela gera emoção da fé. Mas a emoção não te leva à fé. Para e entenda isso. Porque tem muita gente pregando emocionadamente, profetizando emocionadamente, e te dando direções baseadas em emoções. E você pode até sentir um certo foguinho, uma certa certeza. Mas isso infelizmente não é fé, e é fácil de se confundir, porque de fato a fé, por ser o firme fundamento das coisas que não se veem, já te gera uma emoção positiva, porque você consegue enxergar com os olhos espirituais e sentir com o seu coração a posse das promessas de Deus sobre a sua vida, e glória a Deus por isso. Mas eu quero tocar sobre a fé criadora. Eu vou falar primeiramente nesse texto, depois nós vamos voltar para você entender um pouco mais. Gênesis 1, pode botar o versículo 1, por favor. Gênesis 1, 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Pode ir para o 4 direto, por favor. Versículo 4, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Guarda bem isso. 9, pula para o 9, por favor. Versículo 9 diz, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca, e assim o fez. E no 10 está escrito, e a porção seca ele chamou de terra, e o ajuntamento das águas ele chamou de mares, e viu que isso era bom. Mais uma vez Deus ele separou os céus, a água separou entre a água e a terra, e ele viu que isso era bom. A partir do momento que dentro do sonho de Deus ele já tinha a criação, e a partir do momento em que ele manifestou a criação junto com o Espírito, ele viu que era bom e fez separação entre as coisas. Agora esse texto ainda pode não fazer todo sentido para você, mas guarda bem que Deus criou, ele separou com limites muito bem estabelecidos. E aqui eu vou te falar o nome dessa mensagem, rompendo limites. Amém? Vamos para Êxodo 14,
Versículo 15, essa história é muito conhecida, Êxodo. Nós vimos a criação do mundo, nós conhecemos a Bíblia de geração em geração, até chegar o povo de Deus no Egito, e Deus guardando a promessa sobre o povo, que eles seriam livres, que eles alcançariam a terra prometida, que ele seria Deus sobre toda aquela nação, promessa com Abraão, promessa com Jacó, promessa com José, e agora estamos no tempo de Moisés, e agora Moisés então vai retirar o povo do Egito, e essa passagem aqui é linda, maravilhosa. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Aqui o povo já tinha saído de todo o império do Egito, eles estavam no deserto tentando ver para onde ia, de frente do Mar Vermelho, e aí Moisés está falando com Deus, e Deus fala: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Aleluia, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo mar a seco. E nós bem sabemos que assim o foi, assim aconteceu, o povo todo passou pelo mar a pés secos, como era a promessa, e assim que depois terminou de passar todo o povo, o mar se fechou, e todo o império, todos os cavaleiros, todos os carros de guerra de Faraó sucumbiram em meio ao mar. Sabe por quê? Porque quando Deus fala que vai te libertar, é por conta dele. Quando Deus fala que ele vai derrotar os inimigos na sua vida, é por conta dele. Mas eu quero te levar em outro texto muito interessante sobre Josué 3. Enquanto você vai achando Josué capítulo 3, versículo 5, eu quero te explicar o que aconteceu entre um tempo e outro. Deus, ele liberta o povo através de Moisés, e agora então o próximo que vai ser levantado é Josué. A primeira travessia que o povo faz é a travessia no Mar Vermelho, e a segunda travessia que o povo vai fazer agora é no Jordão. A primeira travessia que o povo faz, ele está sendo liberto da escravidão. A segunda travessia que o povo faz, eles estão entrando na terra da promessa. E eu quero te falar sobre algumas coisinhas quando Deus estiver te levando, e eu creio que é esse o momento na sua vida, para a terra da promessa. Eu quero te falar sobre fé. Josué 5, Josué capítulo 3, versículo 5, por favor. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em meio a vós, ou no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança, passai adiante do povo. E assim levantaram, pois, a arca da aliança, e foram andando adiante do povo. Pula para o versículo 14 e o 17, por favor, Eric. Assim como então, tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, é o 14, o 15 até o 17, por favor. Desculpa, tá, Eric? E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, em outras traduções, sobre suas margens no tempo da colheita. Pararam-se as águas que vinham de cima, e levantaram-se um montão, em outras traduções como uma muralha. Assim que os sacerdotes começaram a chegar, e os pés deles se molharam na beira do rio, aquele rio que vinha descendo parou como uma muralha. Toda a água, e é isso que termina de descrever o texto, toda a água que tinha para baixo, ela foi, afluiu e secou-se, e parou-se no meio do Jordão os sacerdotes com a arca da aliança, uma muralha de água, e todo o povo atravessou com os pés secos novamente. Mas eu quero te falar sobre o primeiro versículo que nós lemos, sobre Josué 3, no 5 e no 6, a palavra que Josué fala, antes desse acontecido que eu acabei de narrar, ele fala assim para o povo: olha, santificai-vos. Em outras traduções, separai-vos, preparai-vos, mas no original do hebraico é kadash. O kadash é quando você fala assim: olha, esse copo aqui é separado, é santificado
para o templo, ele é usado só para o pessoal beber água, e no Antigo Testamento tinha muitas dessas simbologias. Essa é a palavra, só que se você for ver um pouquinho mais o que os estudiosos dizem, é que não era só o kadash de separação, ele estava em ação, e a palavra é Ifael. E qual é a diferença? O hebraico, pelo amor de Deus, não vai sair, não procura na internet a pronúncia, que não é essa pronúncia, amém, meus irmãos? Estou falando no aportuguesado, mas se você parar para entender o que significa na sua tradução literária, é o verbo de santificar-se, é o verbo de separar-se, é o verbo de buscar a Deus. Era isso que Josué estava falando, olha, separa, busca a Deus, se prepara, que amanhã tem milagre no meio de vocês. Mas pausa, o glória já vai vir, mas vem depois. Sabe por quê? Porque na primeira passagem, Deus fala a Moisés, Moisés, está me clamando por quê? Levanta o cajado e vai, porque eu já providenciei. Agora para você receber o livramento, e você já recebeu, Deus paga a conta, mas para entrar na terra prometida tem que ter envolvimento, tem que ter separação, tem que ter santificação, e não é o preço sendo pago de novo, é Deus querendo se aproximar do seu povo, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, rompa os limites, como eu disse em Gênesis 1, Deus fez os limites, Ele disse, aqui a água começa, aqui a água termina, mas agora Ele rompe os limites, para que o seu povo passe a pés secos através da fé, Ei, qual o limite que tem se posto na sua vida? Eu te apresento um Deus hoje que Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele fez os limites, e Ele rompe os limites. Pode glorificar o nome, aleluia, louvado, engrandecido seja o santo nome do Senhor. E aí, meus irmãos, isso era 6 horas da manhã, eu orando e Deus falando comigo, e eu falei, oh Deus santo, quem me conhece sabe as dificuldades que eu tenho passado, os limites que eu tenho tido que romper, as barreiras que têm se apresentado na minha vida. E eu falei com Deus, amém Deus, eu estou vendo que tem uma palavra aqui. E eu comecei a escrever, e eu perguntei a Deus, mas essa é mais uma daquelas que é só para mim, é para falar com o povo? Ele falou, não, você vai falar com o povo. E aconteceu, como eu te disse, que o pastor me chamou para pregar essa palavra hoje, num domingo de ceia, uma palavra breve, uma palavra rápida, objetiva, mas que não termina aqui, porque como eu vinha te dizendo, Deus, Ele pega e liberta o seu povo. De repente foi assim para você, você foi lá, você aceitou Jesus, e foi por um mover tremendo, alguém te levou na igreja, o Espírito Santo que te pegou e te arrancou e te levou, como foi comigo, e quando você viu, você já estava aqui, e o líder a saber, exemplo naquele tempo era Moisés, o líder de repente da tua célula, o líder de repente da tua igreja, do pastor, de repente você não é dessa igreja, ele foi lá e levantou a mão, e as águas simbólicas se abriram, e você passou, e os inimigos na sua vida caíram, e agora você entrou numa peregrinação, passou pelo deserto, e vai entrar na terra prometida, esperando que algo aconteça. Mas deixa eu te falar algo, sem a fé no Deus que criou todos os céus e a terra, Ele que pode remover todos os limites, mudar todas as circunstâncias, nada vai acontecer na sua vida. Sem separação, sem busca, sem santificação, eu não estou querendo aqui esbanjar leis e normas e medidas para delimitar a sua vida. Eu estou falando sobre uma única norma, que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível agradar a Deus. Então, por favor, meus irmãos, não entra nessa da meritocracia, de quanto eu vou fazer, de acordar cedo e dormir tarde, pois em Salmos está escrito que é inútil acordar cedo, dormir tarde, granjear o pão de muitas dores, pois Deus dá aos seus escolhidos enquanto ainda dormem. Aí de repente você pensou, não, agora eu vou dormir até às 11. Exatamente não, é isso que essa palavra vem te dizer. Não é para você dormir até às 11, acorda cedo, busca o Senhor, pois amo os que cedo me buscam e me encontrarão. Oh Deus Santo, aleluia! Nós vamos voltar em Gênesis 1 para caminhar para o encerramento dessa palavra muito breve.
Em Gênesis 1, Deus estabeleceu o início, Deus estabeleceu o fim de cada uma das suas coisas, da sua criação, aonde começava a vida, aonde terminava a vida, aonde começava a água, aonde começava o céu e aonde terminava, e Ele pôs limites, e pasme-se, eu não estou falando para você levantar contra Deus e nem tentar a Deus, os limites estão aí para testar a sua fé, irmão. Eu não estou querendo dizer que Deus criou os limites só para isso, mas um amigo meu me diz assim: olha, você levou um não? Parabéns, é só o começo. Tem muita gente que para no não. Quando você vê a vida e você tenta alcançar algo financeiro, alcançar, como exemplo, eu comecei brincando, o meu casamento, eu passei 4 anos perturbando o ouvido dessa mulher, orando, batendo a palma, Deus, é ela, Senhor, estou te falando que é ela, Deus. Aí Deus, é mesmo? Então tá, continua orando mais um pouquinho aí. É ela, Senhor, ela tem o mesmo chamado que eu, ela, poxa, tem a mesma visão teológica e tudo e tal, e tem os 10 anos a menos que eu pedi ao Senhor, e tá tudo lá, Deus. Amém, continua orando, Gilvan. E a mulher não amolecia o coração por nada. Até que eu falei, tá bom, Deus, deu, não quero mais saber não, tá legal. Só me desculpa, mas não dá, Deus, não dá. E Deus falou, calma aí que eu vou agir, calma aí, já entendi que tua fé veio até aqui, amém. E meus irmãos, existem limites que eles vão se impor na sua vida, e eu acredito que todo mundo aqui tem um limite. E eu quero saber, o que é maior? O limite que tem se imposto ou a fé no Deus que você conhece? O que é maior? A impossibilidade ou o Deus do impossível? O que é maior? Alguma realidade que se criou no seu meio e que está te impedindo, ou o Deus criador de todas as realidades? É isso que eu quero te perguntar. O que é maior? E eu vou te dar um exemplo simples para nós então encerrarmos em Hebreus 11. A partir do versículo 1 nós lemos 1, 2 e 3, agora nós vamos para alguns versículos bem separados. No 5, por exemplo, Hebreus 5, pela fé, Enoque foi transladado a não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, em outras traduções, o levou para si, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Está agora aí vários limites sendo totalmente rompidos, totalmente quebrados. Deus tinha criado o céu e disse para as águas se ajuntarem debaixo do céu através da gravidade, e agora você vê um homem subindo os céus. Deus havia, depois da queda do homem, decretado que haveria morte. Agora você vê um homem subindo e sendo glorificado, e os limites de toda a morte sendo quebrado. Hoje é dia de ceia e você sabe, Jesus Cristo reviveu. Ele vive e quebrou os limites que a morte tinha sobre a sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ei, existe recompensa em Hebreus 11:6, porque nós bem sabemos, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, pois aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vamos a Hebreus 11:11, então, por exemplo, para você ver outro limite que foi quebrado. Eric, 11:11, pela fé também a própria Sara recebeu o poder de ser mãe, não obstante avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Você vê agora uma mulher velha, uma mulher estéril dando à luz, os limites físicos, humanos sendo quebrados por um Deus que Ele mesmo criou toda a lei que a ciência conhece hoje. A ciência passará até o passar de toda a terra e não haverá desvendado todas as leis criadas por Deus. E eu quero te perguntar, você quer estudar toda a ciência, você quer estudar toda a lei para pelo seu mérito achar, ou você quer dobrar o seu joelho e orar? Afinal, para um homem é difícil se submeter debaixo da poderosa mão de Deus. Talvez para você seja mais fácil estudar 20 décadas do que orar 20 minutos.
E é sobre isso que Deus tem falado muito comigo. Os estudiosos existem, eles têm o seu motivo. Os médicos, os professores e todos eles são bênção nas nossas vidas. Mas deixa eu lhe falar, talvez você não tenha o poder aquisitivo para alcançar um médico, mas o médico dos médicos estende a mão sobre você e te cura. Talvez você não tenha nem a 4ª série terminada como era meu falecido pai, mas você tem toda a sabedoria de Deus sobre a sua vida para operar milagres e maravilhas. Aleluia! Meus irmãos, eu peço que vocês se coloquem de pé nesse momento que nós já vamos encerrar essa palavra. Rompendo os limites, Deus estabeleceu, e é Ele que é dono, é Ele que faz, é Ele que desfaz, e essa noite Deus está te chamando para romper os limites. Como nós bem sabemos no texto que nós lemos, José, que foi parar no Egito, ele assim, antes de ser enterrado, pediu, já muito velho: guarda os meus ossos, e enterra lá na terra prometida. Meus irmãos, de repente hoje você está assim, você está num deserto, de repente hoje você está numa escravidão, de repente hoje você ainda não reconheceu a Cristo, de repente você hoje é cristão, mas está debaixo de uma área da sua vida, sobre um governo de Faraó, por algum motivo, mas eu te convido a ser assim como esse patriarca, que mesmo quando ele sabia que ia morrer, ele não perdeu a fé sabendo que o povo seria retirado. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus está sobre a sua vida e ela não falhará. Oh, aleluia! Vamos fechar os nossos olhos e orar nesse momento agradecendo a Deus.